Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Meu nome é André Luiz da Rosa e esse é o canal O Caminho do Discipulado. Aqui no canal Caminho do Discipulado temos vários episódios sobre essa temática do Livro de Mórmon Comentado. Iniciei lá na introdução do Livro de Mórmon, hoje nós vamos estudar aqui 2 Néfio 21 e a ideia é chegar lá no final em Moroni 10, na medida do possível e na medida da agenda, conforme nós formos conseguindo gravar. Então, está sendo uma experiência maravilhosa. Hoje vamos estudar 2 Néfio 21 e vamos aprender como podemos reconhecer a influência do Espírito na nossa vida, do Espírito do Senhor. Como podemos reconhecer a influência do Espírito na nossa vida? Quais seriam os parâmetros que eu devo identificar para perceber, né, a presença e companhia do Espírito Santo na minha vida ou na vida de uma pessoa. Então vai ser maravilhoso, são lições maravilhosas que vamos poder tirar. Eu queria agradecer muito a todos que estão seguindo o canal Caminho do Discipulado. Espero que você esteja bem. Onde você está agora? Está no ônibus, está no trânsito, está no trabalho, está em casa, na academia? Eu espero que você esteja muito bem. Quero que você saiba que eu sou muito grato por você estar me ouvindo nesse momento, aonde você estiver. Tenho certeza que vão ser momentos bons hoje ao estudar 2 Néfio 21. Como de praxe, eu vou primeiro ler esse capítulo na íntegra. Se você for fazer o seu estudo e quiser você mesmo ler e não ouvir eu lendo, não tem problema. Mas se você quiser ouvir, pode ouvir, tá? Se você estiver no YouTube, tem uma opção ali que você consegue pular direto para os comentários. Fica à sua disposição, tá bom? Então eu vou ler na íntegra 2 Néfio 21 e logo após, então, os comentários, lições que podemos tirar desse capítulo de 2 Néfio 21. Muito bem, vamos agora então para a leitura do capítulo de hoje, 2 Néfio, capítulo 21, e diz o seguinte: E sairá uma vara do tronco de Jessé, e das suas raízes um ramo crescerá, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E falou rápido de entendimento no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Julgará, porém, com retidão os pobres, e repreenderá com equidade, em favor dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o iníquo. E a retidão será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E também morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito, e o bezerro e o filho do leão, e a ovelha andarão juntos. E o menino pequeno guiá-los-á, e a vaca e a ursa pastarão, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito na toca da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que estará posta por estandarte do povo. Os gentios buscá-lo-ão, e o seu repouso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender pela segunda vez a mão para recuperar os remanescentes do seu povo, que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros e de Cuze, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte para as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, coligará desde os 4 cantos da terra. Cessará também a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não afligirá Efraim. Voarão, porém, sobre os ombros dos filisteus em direção ao ocidente. Juntos despojarão os do oriente. Sobre Edom e Moabe porão as mãos, e os filhos de Amon obedecer-lhes-ão.
E o Senhor destruirá totalmente o braço de Amor do Egito, e com o braço de mar do Egito, e com o seu vento forte moverá a mão sobre o rio, e feri-lo-á nas 7 correntes, e fará com que os homens o atravessem a seco. E haverá uma estrada para os remanescentes do seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Muito bem, então, um comentário sobre esse capítulo 21 aqui de 2 Nef 21, né? Esse capítulo ele é baseado em Isaías 11, ele é comparado, né, com Isaías 11, e Nef adicionou aqui nesse trecho das placas para que pudesse, por meio desse capítulo, trazer lições importantes para sua família. E aqui tem muitas lições, né? O livro de Isaías em si ele é com muitos simbolismos, muito enigmático, né, com mensagens muito mais profundas do que na maioria das vezes nós entendemos com uma simples leitura. Então eu não, de maneira alguma, tenho a intenção de trazer toda uma interpretação e significado desses versículos, mas o que me chamou a atenção aqui, né, são alguns versículos. O primeiro, aqui no versículo 2, diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então aqui fala sobre repousar o Espírito do Senhor. E vamos imaginar agora, trazendo para o nosso contexto atual, que repousa o Espírito do Senhor sobre uma pessoa, sobre você, sobre mim, tá? E repousará o Espírito do Senhor. Esse Espírito do Senhor aqui no versículo, você pode observar que ele está com a letra maiúscula, tá? A palavra Espírito está escrita com Espírito com a letra E maiúscula. Então, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, tá? Significando um personagem, significando um ser. Então, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí depois, vírgula, diz assim: o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Interessante que todas essas citações da palavra Espírito que sucedem à primeira, a palavra Espírito é escrita com a letra minúscula, né, com a letra E minúscula. Apenas a primeira letra que se refere a um personagem, e ali está com a letra maiúscula. As demais se referem à letra minúscula. Que lição podemos tirar com isso? O que podemos se aprender com isso? Talvez seja que aqui está se falando sobre o Espírito, que faz parte de um dos 3 deuses da Trindade, o Espírito do Senhor. E ali depois, as próximas, são influências que esse Espírito causa numa pessoa. Então, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Logo, essa pessoa vai ter... Qual influência essa pessoa vai ter? Vai ter um espírito, ou seja, um estado de ser, de sabedoria, entendimento. Vai ter o espírito de conselho. O conselho significa algo agregador, que reúne, que sabe tirar lições, que sabe lidar com pessoas, que sabe ouvir, sabe falar. Vai ter o espírito de fortaleza, ou seja, diante das dificuldades, vai se colocar como forte, vai trazer a fortaleza, vai trazer a força e não a fraqueza. Vai trazer o que mais? O espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Não é temor do Senhor, é temor ao Senhor. Então aqui para mim esse versículo ele mostra como eu posso reconhecer a influência do Espírito na minha vida e também como a minha vida vai passar a ser a partir do momento em que o Espírito do Senhor repousar sobre mim. Quando o Espírito repousar sobre mim, eu vou ter um estado de ser, um espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor ao Senhor. São atributos que uma pessoa ela passa a ter quando o Espírito do Senhor repousa sobre ela. Então, se eu tenho o Espírito do Senhor comigo, eu vou ter um espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. Se uma pessoa ela diz ter o Espírito do Senhor, que o Espírito repousa sobre ela, mas
ela não tem um espírito de sabedoria. Não quer dizer que ela tenha que ser sábia, mas o espírito de sabedoria, talvez aqui se refira a ter um comportamento ao nosso temperamento, a não ser demais. Todo o excesso, ele manifesta uma falta. Então, se eu sou demais em algo, seja algo bom, não só algo ruim, isso pode estar escondendo uma falta por trás disso. Então, não é questão de ser o mais sábio, mas é o espírito de sabedoria, de saber lidar com as situações, saber lidar com as dificuldades. Então, eu vou ter, se uma pessoa ela tem o Espírito do Senhor sobre ela, ela vai ter esse espírito de sabedoria, entendimento, de entender, mesmo sem compreender talvez o porquê, mas entender que naquele momento deveria ser como está sendo, que as coisas estão acontecendo como elas devem ser naquele momento. Isso é um espírito de entendimento. Tem o espírito de conselho, ou seja, uma pessoa que é humilde, que sabe que não é ela que vai ter todas as respostas e que ela não consegue fazer as coisas sozinhas. Ela precisa de um conselho, ela precisa se unir com pessoas que têm o mesmo propósito, ela precisa ouvir as outras pessoas, porque as outras pessoas podem ter a resposta que ela está procurando. Então ela tem esse espírito de conselho. O espírito de fortaleza, o que seria? É de força. Fica fácil entender essa sentença aqui quando nós pensamos ao contrário. O espírito de fraqueza, o que é? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. O espírito de fortaleza é tudo que é ao contrário a isso. Sim, eu posso, sim, eu vou conseguir, sim, eu sou capaz. Esse é o espírito de fortaleza. O espírito de conhecimento e temor ao Senhor. Então essas são maneiras, aqui no versículo 2, como eu posso reconhecer a influência do Espírito na minha vida e na vida de qualquer pessoa. Se eu quero saber se o Espírito está realmente repousando sobre mim ou sobre qualquer pessoa, é só identificar esse versículo na íntegra. Aqui tem os atributos que uma pessoa sobre a qual o Espírito está repousando, ela vai ter esses atributos. Eu não posso dizer que eu tenho o Espírito do Senhor se eu não tenho algum desses atributos. Se eu não busco sabedoria, se eu não busco estar em conselho com meus irmãos, se eu penso que eu não sou capaz, que eu sou fraco e me entrego às minhas fraquezas, se eu não busco conhecimento, se eu não tenho um temor ao Senhor, de fazer a sua vontade, de fazer tudo o que Ele quer que eu faça com reverência e com amor, eu não posso dizer que eu tenho o Espírito do Senhor comigo. Então esse versículo 2 de 2 Nef 21, ele traz essa lição importante. Como eu posso reconhecer o Espírito do Senhor na minha vida? Como faço isso? Como que isso pode ser feito? Então aqui temos a resposta. Segundo Nef 21, 2, traz a resposta, como reconhecer. Tem vários outros versículos muito bons aqui, né? Eu gostei do versículo 5 também, que diz assim: e a retidão será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O cinto, trazendo para a nossa vida atual, né? Quando que eu uso o cinto? O cinto, por exemplo, eu tenho uma calça que ela é muito larga para mim. Então, eu preciso usar o cinto, por quê? Porque o cinto, ele vai ficar na medida do meu quadril e vai, então, segurar a calça. A calça, ela é mais larga do que o meu quadril. Ela não está na medida. E o cinto garante que a calça, ela vai se ajustar ao meu quadril. Então, o cinto, ele serve como um balizador, como um medidor, como um padrão, uma régua, onde eu sei que é ali que tem que estar. Se tiver a mais do que o cinto, a calça cai. E se tiver a menos, muito apertada, ela vai apertar e vai ser desconfortável. Então o cinto, ele é a medida correta, ele é a medida como deve ser. E aqui fala que a retidão, ela vai ser ao cinto dos seus lombos. Ou seja, qual que vai ser o balizador da minha vida? Qual vai ser o elemento que vai ser a medida da minha vida, que se passar daquilo ali não tá bom, e se for menos do que aquilo ali não vai ser bom? Qual vai ser esse cinto? A retidão. Então a retidão, ela é o cinto que vai ser o medidor, o meu padrão. Se algo for reto, é bom. Se não for reto, é o sinal que não está dentro daquele cinto. Então é uma calça mais larga, é uma roupa mais larga e ela vai cair.
ela não vai ficar ali, ela não vai suportar. Então eu gostei muito de trazer essa comparação para a nossa vida, para a gente entender, né, esse princípio do cinto, esse conceito, né, conceito do cinto. Então a retidão será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Tá bom? Então seria esses os comentários de hoje, baseado nesse segundo NEF 21. Essas lições, mas convido você a ponderar, a estudar esse capítulo, tenho certeza, olha, não tenho dúvida, eu teria mais lições aqui, mas só para não estender muito, eu vou parar por aqui, mas tenho certeza que você vai poder tirar outras lições muito, muito importantes ao estudar segundo NEF 21. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia comigo. Estou muito feliz de estar aqui gravando mais um episódio. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Instagram, no Facebook, no Telegram. Os links eles vão ficar na descrição desse episódio. Você pode clicar ali e participar e ver outros conteúdos. Temos também outras séries dentro do canal Caminho do Discipulado. Tem uma série que é sobre livros comentados. Nós já temos lá alguns livros em formato de audiobook, resumos, na verdade não são livros comentados, né? São resumos de livros que eu trago em formato de audiobook e você pode acompanhar também esses resumos. Eu estou gravando outros aí, nos próximos dias já vou disponibilizar no Spotify e também no YouTube. Quero convidar você a compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares em grupos do Facebook, no WhatsApp. Vai ser muito bom saber que mais pessoas vão estar conhecendo esse conteúdo, conhecendo um pouco mais sobre o caminho do discipulado. Espero que você esteja bem aonde você estiver, que tudo esteja bem com você. Se o seu dia não estiver tão bom assim, se apegue àquilo de bom que há na sua vida. Lembre que a nossa vida, o estado de felicidade ou tristeza da nossa vida, ele não deve se basear naquilo que nós temos ao nosso redor, tá? Naquilo que nós estamos vendo. Nós devemos ter uma atitude de alegria, uma atitude de gratidão. E então, independente daquilo que temos ao nosso redor, hoje nós podemos sim ser felizes. Pode ser que hoje está nublado, pode ser que hoje está chovendo, mas lembre que o sol vai voltar a brilhar. O sol sempre volta a brilhar, tá bom? Seja feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.